jovens, pais, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez a uma aula de orientação de estudos. Na última aula, vamos recordar um pouco, do que a gente falou então. A gente falou um pouco sobre a organização dos materiais, mas não só organizar mesmo o material, o livro, o caderno, o lápis e tudo mais. A gente falou um pouquinho mais sobre programação, ter um calendário de mesa, de se organizar realmente, para que fosse feito as atividades, para que não fosse nada feito em cima da hora, para que evitasse uma coisa chata que a gente terminou até o vídeo falando sobre isso, sobre a questão do retrabalho. Refazer uma mesma tarefa 2, 3, 4, 5 vezes. Realmente é chato e acaba por ser estressante, acaba por ser desmotivador muitas vezes. A gente se sente, deixa eu achar uma palavra até mesmo melhor do que desmotivador, a gente se sente inútil, podemos dizer assim, por ter que fazer as mesmas coisas, determinadas vezes. Então, a gente tem que ter cuidado com essa organização material, porque também a gente pode cair num ciclo vicioso. Qual que é o ciclo vicioso? Ciclo vicioso de quem vive dando desculpa. Ah, dessa vez não deu tempo. Ah, mas é porque minha internet caiu. Ah, é porque essa semana foi corrida. Ah, porque essa semana meu cachorro comeu meu trabalho, como eu gosto de usar esse exemplo em sala de aula, Ah, porque essa semana eu tive médico. Tudo bem. Imprevistos sempre vão acontecer, seja em qualquer área, seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal, seja na vida de estudantil, na questão da organização de estudos que a gente está falando, mas a gente precisa manter o foco se a gente quiser ter um resultado no final. Então ter uma reprogramação de tudo que a gente vai fazer, ter guardadinho, bonitinho o que a gente vai fazer é importante. Retomado esses pontos, hoje, de maneira especial neste vídeo, nós até iremos dividir em duas partes, porque o assunto é extenso e é importante, para que a gente fale um pouco mais sobre ele. Vou tentar até mesmo colocar dentro de um vídeo. Se não der, a gente faz 2 vídeos sem problema, 2 aulas falando sobre o mesmo assunto. Então vamos falar um pouco sobre a técnica de estudo. Ok, do que adianta eu ter uma organização de material, organização pessoal, como a gente já falou, que é questão de horário, ser realista, saber quais são os meus pontos fracos, os meus pontos fortes, como melhorar esses pontos, saber reagir aos imprevistos que eu estava acabando de falar, ter uma responsabilidade diante dos estudos, foi tudo isso que a gente já, de certa maneira, a gente já até conversou nos outros vídeos anteriores, de assumir responsabilidade, saber, olha, eu preciso estudar. Se eu não estudar, vai recair sobre mim essa responsabilidade. Então, ter esses certos cuidados é importante. Então, tudo isso voltado novamente. Organização de estudos, organização de horário, organizar um local, reconhecer seus pontos fortes, fracos. Tudo isso precisa estar conectado para que a gente comece a chegar na primeira chave, que é a técnica de estudos. Primeira coisa que quando a gente fala em técnica de estudos, primeira coisa, técnica, técnico é algo, uma especialização, que vai te habilitar para algo. Então, quando a gente já pensa em técnica, a gente imagina, eu preciso mandar meu celular para o conserto. Eu vou mandar para quem? Para o meu amigo consertar ou eu vou mandar para um técnico?
Então você manda para uma assistência técnica, porque aquela pessoa é especializada naquele assunto, né? Em arrumar, vai arrumar a câmera do meu celular. Então ele é especializado não somente na câmera, mas é especializado na manutenção de celular. Eu preciso que uma pessoa formate o meu notebook. Você vai mandar para um técnico de informática, ele que vai fazer. E a técnica de estudo não é diferente. E aí você vai perguntar assim, então, peraí, quem são os técnicos de estudo? Vamos pensar aqui. Quem poderia me ajudar? E agora, né? Vem comigo, Chapolin Colorado. Ó a camiseta vermelha hoje, né? Vem comigo, Chapolin Colorado. E agora? Quem poderia nos defender? Na nossa técnica de estudos, a gente primeiro tem que pensar como ser um técnico pessoal nosso. Nós sermos os nossos técnicos. Porque uma hora a gente vai estudar sozinho. Outra hora nós iremos estudar no coletivo, claramente, dentro de sala de aula, dentro do ambiente escolar, com os amigos, fazer uma atividade em grupo. Isso é importante. Mas vai ter um momento que vamos se deparar. Você e o livro. Eu ia falar você e eu, mas pode até ser. Você e eu simplesmente. Professor, me ajuda aqui numa atividade de pegar uma folha qualquer, que eu gosto sempre de usar exemplos, né? Peguei uma folha aqui. Professor, me ajuda nessa atividade de matemática que me passaram. Tá bom, vamos lá. Pega uma caneta. Olha, esse cálculo aqui. Então vamos lá. 1x mais 2y, né? Vezes o delta, e aí a gente vai embora, vai fazer a conta. Professor, não entendi, vamos passo a passo. Posso te ajudar, mas o momento da técnica de estudo é um pouquinho diferente, é um momento mais solitário, é você ali perante ao seu compromisso de estudar, seu compromisso de se dar o melhor. Primeira coisa que a gente precisa entender na técnica de estudo. Primeiro de tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa se autoanalisar. E aí eu peguei aqui, vou até olhar para minha tela hoje. Hoje eu estou usando a tela como cola e não o papel. Analisar é uma palavra que vem no dicionário português. Se a gente pegar lá, vai ter o sentido de decompor todas as suas partes, analisar uma substância, estudar, examinar, analisar documentos, criticar e analisar um romance. Essas são algumas definições que o dicionário nos dá. Veja que o dicionário até mesmo coloca como estudar. Então, a primeira coisa, a gente vai analisar o que precisa ser estudado naquele dia. Ou quais pontos eu preciso melhorar. Quais pontos eu preciso que... Como a gente já falou lá de ponto fraco e ponto forte, lembra? Nos vídeos passados. Quais pontos eu preciso melhorar? Qual matéria eu preciso? Então eu me faço uma autoanálise. Qual conteúdo eu estou tendo dificuldade? Ok. Meu conteúdo de dificuldade é filosofia. O professor está falando de Kant, Immanuel Kant, a crítica da razão pura, sua imanência. E professor, não estou entendendo nada de imanência em Kant, não estou entendendo nada da razão pura, da crítica que Kant faz. Como que eu vou buscar isso? Tá bom. Primeira maneira que a gente tem dentro da técnica de estudo é uma das coisas que muita gente vai gostar de falar, e agora eu vou parar o vídeo justamente agora nesse ponto. Não para não, fica comigo até o final, que você vai entender. Primeira coisa, leitura. A leitura é a chave principal que liga toda a técnica de estudo. Poderia ter começado por qualquer outra chave, mas a chave que vai dar a liga vai ser a leitura. Através da leitura, através de uma leitura sólida, você vai começar a desenvolver um vocabulário. Professor,
eu não consigo ler Kant. Eu acho Kant extremamente difícil. Estou usando Kant porque eu acabei de falar dele uns minutos atrás. Kant na filosofia, ele é extremamente difícil, não compreendo suas ideias. Deus me livre de ler um livro escrito por esse filósofo, professor. O que eu faço? Calma, não leia Kant. Não se apavore, não. O que você gosta de ler? Ah, professor, sem dúvida. Gosto de ler romance, gosto de ler um livro de aventura, gosto de ler livro de história. Importante que você comece a ler. Não só coisas relacionadas às matérias escolares, também são importantes, mas dentro da técnica de estudos você precisa desenvolver o hábito. Lembra que a gente já falou em outro vídeo? Não vou voltar, não vou ficar reformulando o que eu já falei, mas lembra que a gente falou do hábito. Você vai pegar o livro que você gosta, o gênero que você gosta, o gênero literário. Gosto de romance, gosto de suspense, gosto de terror, gosto de poema, professor. Adoro prosas e versos. Ok? Leia. Ah, professor, o que eu mais gosto é filosofia. Vai lá, leia, leia. Comece a ler. Por quê? O que a leitura vai te ajudar na técnica de estudo? O que é importante? Na técnica de estudo, a leitura vai te desenvolver novos vocabulários. Através da técnica de leitura, você vai abrir um novo universo de palavras, de conceitos, de ideias, de coisas que você não conhecia, de sentidos, né? Eu usei a palavra imanência. Vou deixar até como dever aí para você descobrir o que é imanência. Você dá uma jogada no Google ou procura pode ser no Google, ou algum livro que fale sobre a imanência. Mas veja, ele vai te abrir novos horizontes. A leitura pode partir como obrigação ou pode partir como algo gostoso de ser feito. Você pode começar a ler livros finos, livros de 40 páginas, 50 páginas que você vai ler em 2 dias, ou pegar e já ler livros de 200 páginas. Não sei qual é o seu nível de leitura, mas é importante que cada vez mais você vá aumentando. Comece com um livro pequeno. Ah, professor, gostei desse livro aqui, ó, 40 páginas, é bom. Tá, vou ler um outro de 50, vou ler um outro de 80, vou ler um outro de 200 páginas. Ah, agora eu vou ler um livro de 500 páginas. Por quê? Porque ele vai te proporcionar conhecimento. E é importante que você comece através da técnica de estudos, você lê sobre vários assuntos. Nós estamos mais do que nunca vivendo uma guerra, né? Não a terceira guerra mundial, mas uma guerra entre dois países, né? A Ucrânia e a Rússia. Já leu? Já parou para entender o que a Rússia está querendo com a Ucrânia? O porquê que a Rússia quis invadir a Ucrânia? Qual o interesse da Rússia na Ucrânia? São coisas pequenas que a gente vai conseguir descobrir por quê. Vou usar esse exemplo da guerra, que é um bom exemplo. Se você pega a leitura sobre a guerra atual que está acontecendo, lá mesmo você vai descobrir já um universo de palavras, talvez, um universo de sentidos. Vai te abrir novos horizontes, né? Horizonte no sentido histórico mesmo, entender conceitos históricos, conceitos políticos, o que está por trás dessa guerra e tudo mais. Então, a leitura é fundamental. Se for para falar de estudos, a gente vai começar já falando de leitura. A leitura como chave de conhecimento. Porque a leitura ela vai te abrir um mundo de conhecimentos. Sempre gosto de usar esse exemplo. Demorei muito tempo assim
para começar a ler O Pequeno Príncipe. Eu vim ler O Pequeno Príncipe, acho que eu tinha meus 18 para 19 anos. E é um livro que geralmente o pessoal lê com 10, 9, 8. Apesar de conhecer filmes, conhecer desenhos, né, que passavam. Mas o livro em si mesmo, eu peguei, acho que com 18, 19 anos, fui ler. Alice no País das Maravilhas foi outro livro também que eu peguei, comecei a ler. Olha, interessante. E aí fui pegando gosto por outras coisas. Na técnica de estudo, então, você vai ter que desenvolver esse gosto pela leitura. Importante que você comece a ler o que você goste, para depois você ler o que você não gosta. Porque vai ter um momento que você vai pegar uma leitura de um texto de química, vai ter uma leitura de filosofia, como eu usei Kant, vai ter uma leitura que o professor vai te passar algum texto sobre algum conceito de matemática, um conceito de física, que vai ter texto, e aí você não vai gostar, porque talvez vai ter uma palavra ou outra que você não conhece, e aí você fala assim, ah não, isso aqui é difícil, isso aqui. Então se você não desenvolve antes o hábito de fazer a leitura, você não evolui no seu estudo. Então comece a ler o que gosta, para depois você ler o que você não gosta. Vou dar um exemplo, eu sempre gosto de me usar como exemplo. Sou uma pessoa que demorei muito para começar a gostar de leitura, e na escola eu lia, tive uma professora de português que me incentivava a ler bastante coisa de literatura, e aí depois fui crescendo e fui deixando. Depois, quando eu fui fazer faculdade de administração, comecei a ler coisas específicas da administração, Max Weber, entre outros pensadores socialistas e tudo mais. E quando foi passando, fui começando a pegar gosto. Atualmente, eu estou lendo coisas que eu jamais imaginaria na minha vida que eu estaria lendo. Estou lendo coisas sobre astrofísica, né? Até comentei numa sala que eu estava dando aula essa semana sobre conservação do movimento, falei assim, nossa, astrofísica é maneiro, nossa, tô adorando. E eu jamais imaginei na minha vida que eu estaria um dia lendo algum artigo, sabe? Sobre astrofísica. Mas é o despertar do conhecimento. Você começa lendo algo, li um pontinho ali de uma coisa que me chamou a atenção na astrofísica, falei, deixa eu entender aqui esse movimento do universo. Deixa eu entender essa questão do buraco negro. Aí você começa, aí uma coisa vai puxando a outra, quando você vê, você está envolvido naquele conhecimento. Assim tem que ser a sua técnica de estudo. Obviamente que focado, você não vai ficar a vida inteira lendo romance, né? Se eu não me engano, Jane Austen é romance, se não me falha a memória. Você não vai ficar lendo ela a vida inteira, porque você gosta dela, e ótimo, ela é uma boa escritora, mas você tem que focar também, talvez no texto de inglês, talvez no texto de química. Então entenda, a leitura vai te trazer uma coisa que depois a gente vai precisar usar, que é o quê? Compreensão. A compreensão do texto. Como a gente vai reter essas informações do texto? Porque muitas vezes tem pessoa que fala assim, ah, eu leio Kant, vou falar de novo do Kant aqui, da filosofia, mas não entendo bolufas do que o Kant fala, não entendo nada do que ele está falando. Como que fica? Como que eu faço se eu não entendo o que o Kant fala? Porque você não tem a retenção. Como conseguir essa retenção? Através da compreensão, que é um passo anterior. Tem a leitura, compreensão, e vem a retenção. Aí você vai tendo o hábito de ler. E aí depois você vai descobrindo essa vontade.
Eu nem vou... Tô vendo minhas anotações aqui, eu coloquei assim que... dicas para desenvolver bons hábitos. Bom, uma dica que eu já até falei mesmo foi a questão de... Começa com um livro pequeno, começa com algo que você gosta, para depois você passar para algo que você não gosta. Então eu nem vou falar. A gente vai entrar agora sobre a síntese, mas fazer anotações, pequenas sínteses, de anotar mesmo, né? Grifar no livro. Essa frase me chamou a atenção. Ou esta frase que o professor colocou na lousa faz sentido, encaixa com a matéria da semana passada. Porque é uma coisa que eu gosto de dizer para todos os alunos. As matérias estão interligadas. Às vezes você está estudando química e a professora de física está passando algo e aí um momento a professora de física escreve algo na lousa que faz sentido não somente para física, mas para química. E aquilo se interliga entre eles. Aí você pega e faz uma anotação falando, olha, agora eu compreendi. Compreendi o que ela está querendo dizer daquele núcleo, daquele átomo, aquele próton. Consegui compreender. Olha, a professora de física fez uma junção, usou um termo e nem era a intenção da professora, às vezes fazia somente parte do conteúdo da escrita do texto, mas quando você lê faz sentido. Então você faz uma anotação, você sublinha, literalmente, pegar uma caneta aqui, você pega, risca, não tenha. Tem meus livros, meus cadernos também, porque eu sou estudante. O que eu mais gosto de fazer é sublinhar, 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 sublinhar. Porque é uma maneira de gravar o que a gente está estudando. Então, primeiro ponto da técnica de leitura é saber analisar o que a gente está lendo, reter esse conteúdo de uma maneira eficiente e eficaz, ter uma compreensão do que está sendo dito. Então, buscar ter esse hábito. Quantos livros você lê por mês? Põe uma meta. Bom, são 12 meses no ano, vou ler 12 livros no ano? Ok, não. É muito, professor, não consigo, não dá. Ih, professor, não vai rolar. Consegue ler 6 livros no ano? Ó, um livro a cada 2 meses. É negociável, é pensável. Ah, tá bom, então vou ler um livro a cada 2 meses? Pode ser, porque aí agora a gente vai entrar na questão da síntese. Como fazer uma boa síntese? A gente já conversa. Vamos entrar então na síntese, basicamente. Como que a gente vai fazer a síntese? Primeira coisa, você precisa montar um esqueminha. Como eu vou montar esse esquema? O que é o esquema? Né? Para que me serve? Então, qual que é o esquema de leitura? Você pode fazer vários diagramas, quadradinhos assim, separando mesmo, né? Faz o quadradinho no seu caderno, vai separando. Palavra laranja, palavra átomo, palavra próton, e aí vai separando, fazendo seus esquemas. Para você chegar no conceito. Lembra que eu falei da palavra imanência? Deixa que eu ia trazer a resposta, né? Vou deixar no ar. Descobre aí o que é imanência. E aí a gente conversa. Mas como que eu vou fazer essa técnica? Primeira coisa, você vai montando um esqueminha mesmo. Bom, laranja, estou usando laranja para ser bem genérico o meu exemplo. Laranja é uma cor. Cor do que? Na minha casa. Ou fazer o laranja, olha para trás, lá no fundo, lá, ó, na minha parede. Lá. Laranja é minha parede. Então, laranja é uma cor. Laranja, cor referente à parede. Da onde? Você faz outro esquema aqui. Do quarto. Que não tem a ver com a cor branca da parede, do teto.
Só que tô fazendo uma coisa bem não é sem lógica não, mas com um certo sentido para você entender. Dentro do estudo, você vai fazer um esquema diferente. Vamos pegar, então, uma palavra a mais. O que é crítica? Crítica vem do termo que. Você faz um outro esqueminha, um outro quadradinho. Criticar. O autor está querendo criticar. Essa crítica é referente ao que? Política, social, ambiental. Você vai fazendo esquemas de conceitos para você ir montando sua estrutura. Importante para você ter que fazer direitinho a sua síntese. Ainda a gente está no primeiro ponto da síntese. Leia todo o texto. Leia. Vou pegar o texto de filosofia que o professor passou. Qual que é a ideia geral do texto? Vou usar outro filósofo agora, eu vou sair de Kant. O que Foucault quis dizer sobre o poder? O que Foucault quis dizer? Para quem Foucault estava se referindo? Então, qual é o contexto geral da ideia de poder para Foucault? Lembrando qual é a época de Foucault? Qual é o século de Foucault? Então, você faz um esquema. Poder, né? Michael Foucault, poder. Poder do que ele está falando? Foucault vai falar de poder político. Então, Foucault, política. Política. Por que ele está falando do poder político? Abuso, autoritarismo. A gente vai dar um norte para essas palavras dentro do nosso esqueminha. Lembra do nosso diagraminha? Os quadradinhos. Você vai lá fazer bonitinho. Fez isso. Apareceu a palavra diferente que eu não conheço. Apareceu. Até vou usar até uma palavra. Vou até sair da imanência para vocês ficar. Pô, professor, já pesquisei no Google e o senhor fica falando de imanência. Razão pura. O que Foucault quer dizer com a razão pura? Nossa, professor, razão é ter razão. Será que é mesmo? Qual o significado da razão pura? Vamos lá. Estou usando a razão pura. Foucault também vai falar de razão em um sentido. Kant, que eu falei, ele vai falar de um outro sentido da razão pura. Kant ele vai até discorrer um livro basicamente todo grande sobre a crítica da razão pura. Nossa, mas como que um filósofo consegue escrever um livro grande falando sobre a razão pura? Pois é, porque para Kant tinha um sentido esta razão pura. Ele foi trabalhando os esqueminhas. Não entendi, então, o que é razão pura. Estou trabalhando com filosofia para ficar mais fácil do que trabalhar até com química, física. Não entendi. Se eu pegar o dicionário Aurélio agora, nem vou buscar o meu lá, que toda vez eu pego, ele não está aqui perto. Teria que levantar ou parar a gravação, pegar e voltar com ele. Vai resolver? Se eu jogar no dicionário ou no Google agora o que é razão pura, vai dar um sentido. Porém, na filosofia, a gente tem um dicionário filosófico, com interpretações para cada conceito ou termo usado por filósofo. Então, a gente tem um dicionário específico para aquela palavra. Então, a gente precisaria pegar um dicionário de filosofia. Porque o dicionário de filosofia vai dizer, olha, razão pura para Kant é isso, razão para Foucault é outra, Aristóteles vai dizer totalmente outra coisa sobre razão, vai dizer, só sei que nada sei, e assim vai. Entende? Então a gente precisa saber também aonde pesquisar. Na nossa síntese, a gente não entendeu a palavra ou quero descobrir um novo significado.
descobrir lá um novo significado. Eu particularmente nas minhas aulas eu gosto muito de usar a palavra razão vem do grego, vem do latim, vou dando significado para as palavras. Gosto de fazer assim, porque aí a gente vai montando na nossa cabeça. Entendi, tá, fui lá, pesquisei no dicionário, razão pura de Kant, Kant quer dizer isso, Foucault quer dizer isso com a razão, ok. O que eu faço? Eu estou lendo um texto de Foucault ou estou lendo um texto de Kant? Não, estou lendo o texto de Foucault, lembra como falei de Foucault? Tá, volto no Foucault, entendi o que é razão, eu releio o texto para eu poder fazer a minha síntese. Porque agora tem sentido eu reler novamente o texto. Porque senão, eu não reler aquele texto, simplesmente eu saber uma palavra, não vai mudar muita coisa. Um exemplo que a gente pode usar é o inglês. O que adianta eu saber falar yellow? Você que é amarelo, você também sabe que é amarelo. Mas dentro de um texto, eu só saber que é yellow e não conseguir fazer uma conexão com as outras palavras, conectar, né? Ligar com outras palavras, fica difícil. A gente pode até usar um filme como exemplo. Ariano Suassuna, quando ele fez lá o famoso filme O Alto da Compadecida, ele escreveu, né? O livro. E aí regravaram e tudo mais. Tem uma típica cena que Chicó tá conversando com o parceiro dele e ele fala assim: ah, a morena tá no papo. Como você sabe que ela tá no papo? Eu disse I love you. Ah, I love you. E o que quer dizer I love you? Ele disse, morena, linda, em francês, quer dizer. É uma piada até dentro do filme, mas serve muito bem aqui. É o ressignificado da palavra. Será que ele está certo? Então a gente precisa ter essa ideia. Outra coisa importante que eu preciso dizer para você, mas não confunda agora não, que agora vai ficar talvez um pouco diferente. A gente precisa fazer um quadro sinótico se a gente quer fazer uma síntese perfeita. O que é um quadro sinótico? Você vai ter o esquema. Porém, no quadro sinótico, você vai ter uma diferença. Você vai montar um esquema com uma palavra principal que você quer estudar ou algo que te chamou a atenção. Então vamos lá. Quadradinho embaixo. Bom, amor. Embaixo. Eros. O que é o amor eros? A gente faz um outro quadrado ao lado. Amor eros é ligado ao amor carnal, ao amor erótico, o amor natural do homem. Esse é o amor eros. Beleza. A gente vai fazendo um fluido dentro do nosso esquema. Palavra amor, eros está aqui, tem toda a definição, a gente abre uma nova seta, ou para cá ou para lá, a gente vai dizer do segundo tipo de amor do grego, filia. O que o amor filia vai dizer? É o amor da amizade. Então, a amizade, o bem-querer, o bem-estar. Então a gente vai fazendo uma definição do que é o amor. Tá bom. Fechou o amor filia. Faz uma terceira ponta. A gente está falando dos 3 tipos de amores. A gente vai falar do amor ágape. O que é o amor ágape? É o amor universal. O amor que a gente sente um pelo outro. No cristianismo a gente vai dizer que esse amor é o amor de Deus pelo homem. Porque o amor capaz de dar a vida pelo outro. Que Deus, né, deu a vida pelo outro. E a gente pode definir também como assim na relação humana, porque quantas pessoas são capazes de doar a vida pelo... Você fala, professor, jamais eu daria a vida por alguém. Depende.
Você daria a sua vida pela sua mãe? Sua mãe talvez daria a vida por você, né? Então é um amor incondicional, o ágape. Então a gente coloca lá, amor incondicional, amor universal. Isso quer dizer, então entenda, quando a gente está falando de quadro sinótico, a gente está pegando uma palavra, peguei a palavra amor e estou dessecando ela. Estou tentando achar mais conceitos e mais sentidos para uma única palavra ou para uma única frase. A gente está pegando a palavra, mas a gente pode pegar uma palavra, né? Uma frase, o verdadeiro amigo vale ouro, na provação que se conhece o amigo, e aí a gente vai dessecar essa frase com esses esquemas. Tá, professor, entendi mais ou menos esse quadro sinótico, mas para que serve? E vai servir para que te abra quando você olha para ele assim, porque primeiro você vai ter o esquema, que é diferente do quadro sinótico. O esquema, simplesmente você vai fazendo esquema, né? Esqueminha, para cá, para lá. Meu amigo é bom? Sim, não. Devo emprestar dinheiro para ele? Sim, não. Esqueminha mais ou menos assim, você vai tendo só as respostas para sim, para não. Então você vai dizendo, né? Devo ir para a esquerda, para a direita. E assim vai indo. No quadro sinótico você vai ter uma compreensão maior dessa ideia, do que você quer fazer, do que você quer falar, do que você quer mostrar dentro do quadro sinótico. E aí vai ter mais uma questão aí. Isso tudo é dentro da síntese, tá? Dentro da síntese a gente vai ter um outro carinha, que é mapa. Deixa eu colocar aqui, ó, para você aqui, ó, mapa conceitual. Deixa eu até colocar aqui um na minha frente assim, porque fica mais fácil. Abrir um aqui. O mapa conceitual, depois de você dessecar aquela palavra, então a gente pegou amor. Então a gente coloca aqui um mapa, é que eu abri um para mim ficar mais fácil para mim. Abri o mapa. Amor. Ágape, Eros, Filias. Ou Eros, Filia e Ágape, né? Foi nessa ordem que eu falei. Dessequei. Cada palavra, cada sentido, já não tenho mais. O mapa conceitual vai dizer exatamente o que a gente acabou de fazer, porém a gente vai dar um conceito. Dentro do conceito ágape, aonde ele encaixa? Qual o conceito de amor ágape? Então, o conceito de amor ágape é amor incondicional. Filia é amor entre amigos. Estou dando uma pausa para você responder comigo. E o amor eros é um amor carnal. Então você vai ter a concepção e as suas relações. Então você vai montar. Por quê? Porque esses três esquemas, até similares entre eles, o esquema, o mapa conceitual e o quadro sinótico. Porque fica muito mais fácil de você visualizar quando você tem uma dificuldade para você fazer uma síntese. Então você olhando, estou olhando para baixo, propositalmente, você olha aqui para dentro do seu quadro e fala, bom, então eu entendi o que é amor ágape, o que é amor filia, o que é amor eros. Aqui eu entendi o que é a amizade. Peguei como amizade uma hora aí, que eu me lembro. Logicamente, estou fazendo uma síntese de texto. Vou usar esses mapas dentro da minha síntese? Claro que não. Porém, são formas de você visualizar a palavra. São formas de você olhar e melhorar o seu resumo. Para no final a gente só chegar em uma coisa. Agora você vai me matar. Aí você vai falar, pô, professor, esse caminho todo para quê?
para você ter uma definição de ideia. Lembra quando eu comecei a falar de crítica da razão pura, que é um termo que Kant vai usar, ou a razão pura em Kant? Kant, no livro dele, ele vai dissecar essa ideia. O que é a crítica da razão pura? Para que serve? Em que contexto está a razão? Né? Qual é a ideia principal da razão pura? Como se faz para chegar nessa razão pura? É possível chegar na... Aí ele vai até fazer o esquema. É possível o homem chegar? Sim? Não? O homem é dotado dessa razão pura? Então a gente pode, pegando já Kant, fazer esse esquema. Sim? Não? Kant está certo? Não? Está? Não está? Pô, professor, o senhor está usando filosofia. Não tem problema, a gente pode usar até biologia, química. Né? A professora falou sobre essa questão dos átomos. Como dá-se a formação dos átomos? Você vai fazer um esquema. Ah, professora, ela já faz os desenhos, esquema. Ótimo. Usa aquele esqueminha lá. O que é o próton? O que é um elétron? Vai usando. E aí você pega e disseca aquilo lá. Qual o sentido? Para que serve um próton? Para que serve um elétron? São perguntas que eu estou fazendo para você mesmo. É para você mesmo responder mesmo. Por quê? Dentro de tudo isso você vai formar uma diretriz de estudos. Vai ficar muito mais fácil a sua técnica de estudos. Olhando para essa técnica que você forma, fica muito mais fácil. Lembra quando eu falei para você no início que a gente começa tudo por analisar? Se a gente fazer a análise da leitura que a gente vai fazer, do que vamos estudar. Lembra que uma coisa está interligada na outra? Se você já tiver o seu lugar de estudo, por exemplo, tem o meu quarto nesse momento aqui, estou gravando, pode perceber que o barulho está quase zero ou zero. Por quê? Porque é o momento que eu combinei com o restante das pessoas na minha casa. Olha, eu vou gravar um vídeo para a escola, preciso de 1 hora, preciso de 45 minutos, vou precisar desse tempo, abaixo um pouco o volume da TV, segura os cachorros. Obviamente, meu cachorro começar a latir, é inevitável, vai sair o latido no fundo. Sim, por quê? Porque a gente não tem um controle, mas a gente tenta ao máximo. É a mesma questão de tudo que a gente já falou, do ambiente de estudo, você se programar. Olha, agora eu preciso de X tempo para estudar. Então, nesse X tempo, eu preciso de silêncio, preciso que ninguém me interrompa. Então, quando você vai construir toda essa estrutura da síntese que a gente já está falando agora, porque a gente começou falando da leitura. Uma coisa que eu não falei da leitura que eu estou olhando aqui nas minhas anotações o que acontece se a gente tiver maus hábitos de leitura? Porque eu falei que você pode ler qualquer coisa. Porém, se você ficar lendo, vou dar um exemplo genérico, você pode ver que atrás de mim sempre tem alguns livros, né? E nunca vão aparecer quais são os livros, mas não que a câmera do celular não vai focar. Mas se ali atrás, que não é o caso, tiver só mangá japonês, eu começar a ler só mangá, vai ser uma boa leitura? Vai ser uma leitura divertida? Vai. Por que não? Ótimo. Mangá é bom? Maravilhoso. Só que se eu começar a ler só mangá, o meu vocabulário vai começar a regredir. Se eu tiver um mau hábito de leitura. Se eu não buscar começar a ler outras coisas, até mais difíceis, eu não vou conseguir entender ou
verbalizar até mesmo com outras pessoas. Já teve aquele amigo ou aquela pessoa conhecida da sua família que vai na sua casa assim e começa a falar umas palavras difíceis e você fala assim: o que esse cara tá dizendo aí? O que ele quer dizer com essas palavras? Poxa, essa palavra eu não conheço, nunca ouvi na minha vida. Que esse cara, que viagem, meu, desse cara. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem o hábito, né, da leitura, ou a gente se prende a coisas só fáceis. Eu achei importante a gente falar agora sobre, porque também a gente tem uma regressão, a gente vai regredindo. Você começa, mesmo vou usar de novo, novamente meu exemplo. Ô Jesus, você só leio filosofia, e só filosofia, 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 filosofia. E aí eu me deparo com a professora Rá, vou usar a Rá como exemplo aqui, de física e matemática. E aí ela começa a falar sobre física e eu cruzo os braços e falo, não, claro, sim, entendi, não, uhum, tá. E no fundo eu não entendi nada do que ela falou. Porque muitos conceitos que ela falou, eu vou ter que, dentro da minha cabeça eu vou criando, meu Deus, isso daqui eu tenho que pesquisar, essa palavra que ela falou eu não entendi, isso aqui eu também não. Por quê? Porque eu não estou lendo outras coisas. Estou dizendo que você agora vai ter que ler tudo sobre física, física quântica, se quiser ler, ó, pode ler que a gente conversa. Estou dizendo que você precisa ler sobre tudo sobre filosofia, tudo sobre química, mas você precisa ter um consenso do que você vai ler. Senão você vai ter dificuldade depois com o avançar da sua própria leitura. Eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Eu nem acredito que já tenha até passado do tempo ideal. E aí a gente volta a falar um pouco mais sobre outras técnicas, sobre outros jeitos. Tem uma técnica que eu quero ensinar para vocês que é importante, que vai ajudar muito, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Façam as atividades. Estou de olho em vocês. Grande abraço.